Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre o comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, quero falar sobre vícios em jogos online. Então, por que falar sobre isso, né? Por que esse tema se tornou tão relevante? Então, a gente sabe que a questão dos jogos é um problema, o vício em jogo é um problema antigo. Então, vou te contar algumas histórias aí. A gente não começa a ter problema de jogo nos últimos 3 anos, mas por que agora se tornou tão relevante? Só para vocês terem noção, a estimativa que nós temos hoje é que 90 milhões de brasileiros jogam. Então, a gente está falando de 90 milhões de pessoas. A gente está falando aí de quase 2/3, um pouco menos que isso. Mas é muita gente jogando, para vocês terem noção. Desses 90 milhões, pelo menos 75% jogam online. Então, se anteriormente o jogo, se apresentava de outra maneira, agora, se a nossa vida está no online, se a gente for pensar um pouco sobre isso, nós mudamos a maneira que nós nos relacionamos, nós conhecemos os nossos parceiros nos aplicativos e a gente está mudando a maneira que a gente se diverte no celular, no TikTok, no Instagram, a gente estuda nesses lugares também e a gente brinca nesses lugares também. Então, o jogo que teria uma função lúdica sai um pouco desse lugar, Então, a gente tem um volume de jogadores online hoje que é muito grande. Quando a gente vai olhar, então olha só, uma coisa é o jogo, o vício em jogo. E outra, que já é um grande problema, tá? Porque o vício em jogo vai levar você a se comprometer em diferentes áreas da sua vida. Afinal, se eu tenho um vício, eu começo a gastar muito tempo nisso, eu começo a ter pouco tempo para investimento em outras áreas da minha vida. Só que a gente entra num campo ainda, que eu acho que é o campo que a gente tem vivido nos últimos anos, que é o jogo online com as apostas. Então, uma das maneiras que a gente está se divertindo são não só jogando online, mas apostando online. Então, olha o que a gente fez. Nós colocamos 2 coisas que a gente já gostava. Então, a gente já tinha um problema de apostas, Tem toda uma regulamentação aí. O Brasil é proibido uma série de apostas ainda. Então, eu já tenho um problema de apostas. Eu já tenho um problema do jogo. Aí, a gente conseguiu juntar as 2 coisas. Agora, para além de você apostar, você vai apostar jogando. Você vai apostar brincando. Então, de jogadores, pessoas que jogam, 90 milhões. Pessoas que jogam e apostam, então, entenda, eu tô vindo para um outro grupo, tá? Tô fazendo uma subdivisão aqui. Pessoas que jogam e apostam, entre 2023 e 2024, entre junho de 2023 e junho de 2024, nesse intervalo de tempo, 52 milhões de brasileiros jogaram apostando online. 52 milhões de brasileiros jogaram e apostaram entre junho de 2023 e junho de 2024. Agora, o mais assustador não é esse dado. Esse dado já nos chama muita atenção. A gente está falando aí de 1/4 da população brasileira que está apostando e jogando online. Só que o dado que mais chama atenção nisso é que 25 milhões iniciaram em 2024. Então, olha só, a gente teve quase, esse número dobra. Então, em 2024, em 6 meses de 2024, 25 milhões de pessoas que não jogavam, que não apostavam, começaram a jogar e começaram a apostar. Eu contei para vocês aqui, o pessoal que me segue, quando eu fui fazer a live do Brain Hot, eu decidi seguir alguns influenciadores que eu acho que não contribuem nada para a vida de ninguém. E uma dessas pessoas que eu segui foi a Virgínia. A Virgínia, já falei um pouco sobre ela aqui, Virgínia tem 52 milhões de seguidores, A gente sabe disso. Virgínia, porque eu acompanhei o Instagram dela por um tempo, ela anuncia produtos o tempo todo, então ela anuncia o shake, ela anuncia o jogo, ela anuncia o tigrinho, ela mostra, até falei isso com a minha esposa, eu falei, gente, chega a ser um absurdo, ela mostrando o marido jogando, então ela faz uma story gravando o marido jogando, então tá lá o marido no tigrinho jogando, com um saldo de 2 milhões e 500. Aí ela põe um link que você fala, entra aqui que você vai ganhar R$30 para você começar a jogar. Aí você entra naquele link através do Instagram dela, então a Virgínia hoje é uma mulher
que influencia, na teoria, 50 milhões de brasileiros. E o mais interessante, não sei se você sabe disso, quando você clica no link lá do Stories dela para você jogar, e aí você entra lá no Tigrinho, por exemplo, e você ganhou R$ 30 e perdeu os 30 e colocou mais 100 e você perdeu tudo, 30% desse dinheiro vai para a Virgínia. Ah, como que a Virgínia enriqueceu tão rapidamente? Bom, só em 2024 nós tivemos 25 milhões de brasileiros que começaram a jogar e apostar online. Vocês conseguem entender isso aqui? E se você for ver, isso não é um problema só dos homens, não, tá? É muito associado o jogo compulsivo aos homens, né? O gênero de fato masculino, mas não é o dado que nós temos tendo. O dado que a gente tem desses novos jogadores de 2024 é um dado que 53% são homens e 47% mulheres. Então, o que nós estamos dizendo é de um fenômeno que está acontecendo, de um vício. Nós estamos viciados, nós estamos jogando sem parar e nós estamos apostando. A gente ainda está colocando dinheiro nessa brincadeira aí. Ok? Isso é um problema que está atravessando quem? Homens e mulheres. Isso é uma estatística. Como que eu vou saber se eu tenho de fato um problema com o jogo, né? Porque esse é um ponto. Ah, eu tô entrando para brincar ou agora eu começo a ter um problema em relação a isso? Então, no último CID 11, o transtorno de jogo já foi incluído no último CID. Então, no CID 11, você vai achar lá o transtorno de jogos de internet. A gente começa a falar de um tipo de vício que é um vício centrado nesse mundo internet, nesse contexto internet que a gente está vivendo. Quais são os critérios para a gente diagnosticar alguém dentro desse problema? Perda de controle sobre o jogo. Então a pessoa não consegue reduzir, ela não consegue parar, apesar dela querer. Ela fala que ela quer, eu quero. Ela não consegue parar. Existe uma prioridade, né? O segundo ponto, o jogo vai se tornando tão importante por causa do vício que a pessoa começa a priorizar tanto o vício em detrimento às outras coisas da vida. Começa a perder prazo de trabalho, começa a perder prazo de estudo, às vezes começa a comprometer cuidados de higiene básico, não tem tempo para malhar, não tem tempo para isso. Mas se você for olhar no celular da pessoa, a pessoa está gastando horas na internet, a pessoa está gastando horas jogando. O que acontece? O vício faz com que ela não consiga abrir mão daquilo e ela precisa comprometer outras áreas da vida dela. Então, é isso aqui que vai acontecer, ok? Além disso, eu acho que esse é um ponto super importante para a gente falar, que isso vai aparecer na classificação, é a continuação do jogo, às vezes até o aumento dele, apesar das consequências negativas. A nossa cultura, de maneira geral, nós temos muitas ideias erradas, tá? Muitas, são muitas mesmo. Uma dessas ideias erradas que nós temos é que as pessoas não fazem as coisas porque elas não querem, porque elas não têm força de vontade, porque elas não decidiram de verdade, porque no dia que ela decidir de verdade, ela faz. E acaba que muito dessas nossas falas fazem com que as pessoas não nos procurem ajuda, porque quando essa pessoa, ela foi lá, ela apostou, ela perdeu, no caso que eu acompanhei, colocou R$ 1.000, ganhou 10, perdeu 10, colocou mais 1.000, perdeu mais 1.000. Olha só, eu ganho e eu perco, mas no final das contas eu tô mais perdendo. Se eu for fechar o balanço, meu balanço está sempre terminando no negativo. Por que apesar de consequências negativas, eu não paro de jogar? Porque aqui a gente fala do vício. Quando a gente fala do vício, a gente fala da compulsão. Você começa e você não consegue parar. O meu histórico familiar, ele não é um dos melhores do mundo não, tá, gente? O meu genograma tem muitas coisas assustadoras que aparecem ali. E uma das coisas que eu tenho no meu histórico familiar é vício em jogo. Então, meu avô materno matou uma pessoa por causa de dívida de jogo. Então, ele era viciado em jogo e tal, se endividou e foi cobrar uma dívida lá e matou a pessoa, ficou anos preso. Eu tenho um primo parte de pai que também teve problema com jogo, de vício em jogo e tudo mais. Isso significa que por eu ter uma linhagem de jogos, vamos colocar assim, eu estou propensa a isso? O que a gente precisa entender de verdade é que todos nós estamos propensos ao vício.
Se vai ser de internet, se vai ser de jogo, se vai ser disso, tanto faz. Mas todos nós estamos propensos ao vício, vai depender de uma série de fatores para isso acontecer. E um desses aspectos, eu lembro quando eu vim para Brasília, em 99, foi quando eu tive o primeiro computador, há pouco tempo atrás. Eu lembro que eu cheguei em casa um dia da faculdade e eu entrei num joguinho e eu perdi, e eu entrei e eu perdi, eu entrei e eu perdi. E eu comecei a jogar, eu falei, eu vou ganhar esse negócio aqui. E eu lembro que um dia seguinte, assim que eu voltei, eu falei, eu vou ganhar esse negócio aqui. Eu fiquei 12 horas sentada na cadeira jogando. Depois de 12 horas que eu fiquei sentada na cadeira jogando, eu pensei, você precisa tomar cuidado, porque a chance de você vir pra cá é alta. Olha só, aí vamos pegar isso. Eu tenho um histórico familiar de vícios e eu me percebo muitas vezes, vamos imaginar, naquele consumo quase obsessivo. E efetivamente, gente, algumas pessoas, elas têm consequências muito negativas em relação ao jogo. Eu te contei do meu avô, perdeu família, foi preso, não viu minha mãe, meu tio crescer, destruiu a vida dele. Se a gente começa a pegar histórias de pessoas viciadas em jogos, a gente começa a ver no rastro da história dessas pessoas uma história de muita destruição, famílias desfeitas, aumento do uso de álcool para lidar com o problema, às vezes aumento de feminicídio. Você tem toda uma violência que acontece em decorrência do vício do jogo online. E por que a gente não para? Por que eu me pego no meu videogame e quando eu me dou conta, passou 10 horas do meu dia e eu nem vi o tempo passar e eu tinha prometido uma série de coisas para minha esposa e eu não fiz nada do que eu tinha prometido? Isso vai gerar problema no meu casamento, isso vai gerar briga no meu casamento e ainda assim, mesmo lidando com consequências aversivas, a gente continua fazendo. Por quê? Isso é uma característica, isso é a característica do vício. Para além disso, a gente vai ver o comportamento de mentira, então a pessoa começa a esconder o envolvimento, ela não quer falar, ela oculta, ela fala que ela parou, né, se ela já tiver contado. E aqui que o último problema é o maior problema, talvez, de todos. Quando você está viciada em algo, e se eu tô no vício, no jogo, eu uso o vício para escapar da minha realidade. Então imagina, eu tô triste, eu tô estressada, eu tô no estresse crônico, eu tô com um problema, eu entro no meu celular, eu abro o Tigrinho, me mandam a porcaria do link, eu abro, eu começo a jogar. E naquela uma hora que eu passei ali, acabou os meus problemas. Eu não tô pensando no que vai ser amanhã, eu não tô pensando na discussão que eu tive, eu não tô pensando naquela cobrança. Eu vivo uma hora de intenso prazer, porque o vício vai produzir muita dopamina, que vai nos entrar nesse circuito rápido de recompensa. Então, enquanto eu tô ali, eu tô bem, eu tô me sentindo com prazer. Eu escapo da minha realidade. Quando eu saio do jogo, porque uma hora eu preciso sair dele, que eu volto para minha realidade, ela tá um pouco pior. Por quê? Porque ela continua ruim do jeito que ela tava. E ela tá pior porque o jogo começa a gerar consequências. Então, você perde compromisso com o seu trabalho, você perde compromisso com a sua esposa, com o seu marido, você começa a não cumprir as coisas mais no prazo que você conseguia, porque você tá gastando tempo demais no jogo, você vai perdendo a excelência no trabalho que você fazia anteriormente. Às vezes você vai se endividando nesse processo, porque eu tô jogando, eu tô apostando, eu tô jogando, eu tô apostando. E isso vai criar um ciclo vicioso de sofrimento. Eu tô em sofrimento, eu escapo para as telas, né? Eu escapo pro jogo, eu me divirto ali. Quando eu saio, tá pior. Tá pior, eu faço o quê? Eu escapo pro jogo. E eu fico nesse ciclo. Por isso que as pessoas muitas vezes ficam presas num vício e elas não conseguem sair. Por que é tão difícil romper o vício? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é esse sistema mesmo de recompensa que a gente tem no nosso cérebro. Então, eu tô o tempo todo na dopamina, olha só, eu tô na recompensa. Gente, é tão interessante porque quando você vai pegar um pouco dos estudos nessa área, não só ganhar produz dopamina, mas a expectativa de que eu vou ganhar. Ninguém entra para jogar online e fala, hoje eu vou perder 100 reais, deixa eu jogar aqui. Não, 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 hoje eu vou recuperar os 100 reais que eu perdi. Não, 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 hoje eu vou dobrar o dinheiro que eu tenho. E o que nós sabemos hoje, que a própria expectativa em relação ao ganho já vai produzir dopamina. Então, eu tenho um circuito cerebral que te mantém no vício. Beleza, você não tá cheirando cocaína, que iria produzir muita dopamina. Mas você consegue achar um outro circuito. E por que é tão difícil a gente se livrar dele?
Porque ele está nas nossas mãos, né? Esse é o controle do meu ar-condicionado, mas o nosso celular está nas nossas mãos. O nosso jogo está na nossa mão. Eu não preciso sair para comprar. Eu não preciso. Tá ali, ó. Na hora, no intervalo de uma sessão para outra, né? Numa ida no banheiro para fazer xixi, num dia que o meu companheiro ou minha esposa dorme mais cedo e eu fico um pouco mais tarde acordada em casa, e já tá ali, ó, tá fácil. E eu venho pro vício e eu venho para esse prazer da dopamina. Só que além disso, e aqui que começam os problemas, tá? O que nós sabemos hoje em relação ao vício de jogo, os estudos começam a mostrar que pessoas que são viciadas em jogo, elas têm menos atividade cerebral no córtex pré-frontal. Então, a área do córtex pré-frontal, ela é menos ativa em pessoas que são viciadas do que em pessoas que não são. Qual que é a importância do córtex pré-frontal? É ele que está nos ajudando a controlar os nossos impulsos. É o córtex pré-frontal que fala: tem certeza que você quer fazer isso hoje? Não é melhor, já que você bebeu, você não mandar essa mensagem agora? E amanhã de manhã, se você quiser, você manda? Quem está fazendo esse papel é o nosso córtex pré-frontal. Se isso some, se eu tenho menos conectividade nessa região do meu cérebro, o que vai acontecer? A gente vai ver pessoas mais impulsivas, mais guiadas pelos seus impulsos, com mais dificuldade de fazer regulação emocional, e ao se tornarem pessoas mais impulsivas, elas tendem a se jogar ainda mais no vício, ainda mais no jogo. Só que, gente, que o problema não para aí. O problema para no fato que, para além de tudo isso que eu estou te dizendo, o nosso corpo cria tolerância. Esse é o ponto, tolerância e dependência. Por isso que é tão difícil você sair do vício. O que acontece? Isso vai acontecer em relação ao jogo, isso vai acontecer em relação aos vícios. Eu tô te falando, eu tava te explicando desse circuito da dopamina. Tô jogando, tô sendo recompensado. Tô jogando, tô sendo recompensado, me sinto feliz. O seu corpo literalmente libera dopamina. Ele faz, oba, e joga dopamina pra ele. Só que à medida que eu faço muito isso, e eu tô na dopamina, o corpo começa a se habituar àquilo. Fala, não, isso aí eu já tô acostumado. Isso significa que você vai aumentar a sua tolerância àquilo. Agora você vai precisar de mais para sentir o que você sentia antes, porque você foi deixando de sentir. O que isso acontece? Eu preciso cada vez mais de jogos, eu preciso cada vez de mais apostas, eu preciso de cada vez apostas mais altas. Para além disso, a pessoa entra num estado de dependência. Hoje eu estava até conversando isso com uma pessoa. A minha idade não depende exatamente do ano que eu nasci. A minha idade deveria depender do quanto que eu tenho de repertório comportamental para gerenciar ou não a minha vida. E o que nós sabemos é que do bebê ao adulto, a gente vai avançando em autonomia no nosso desenvolvimento. Então, o bebê precisa de 100%, a criança vai precisar muito, o adolescente vai precisar um pouco menos, o jovem um pouquinho menos ainda, o adulto, na teoria, menos ainda, porque agora ele sabe fazer isso, ele está independente. Quando a gente fala sobre a dependência, e quando você começa a estudar isso, você vai ver que os vícios, eles estão super relacionados a transtornos de codependência. Porque quando você... Duas coisas que vai acontecer. Daqui a pouco você está dependente daquela dopamina. Se você não joga, você não tem nem energia para sair da cama, porque você precisa dela quase para se ter um mínimo de energia para você se movimentar. E além disso, quando a pessoa entra no vício, que ela gera tolerância, que ela está dependente daquilo agora, ela vem para um estado que ela se torna dependente do outro. Não é incomum pessoas com problemas em vícios de jogos online, de apostas, acabam, às vezes, precisando voltar para casa dos pais. Acabam precisando vir para uma relação de dependência. Isso significa que eu estou falando de questões emocionais relacionadas ao nosso comportamento de jogar. Então, quando eu olho para o comportamento, que eu penso, o problema é que ele joga. Não, o problema é muito mais embaixo. O problema é toda a vida dessa pessoa que ela está tentando escapar. O problema é todos os problemas que ela tem, que ela não sabe gerenciar, ela não sabe como resolver. E aí muitos quanto? No último ano, 52 milhões de brasileiros foram para a internet jogar e apostar
Na fantasia de ser a Virgínia, na fantasia de ter 2,5 milhões igual ao marido dela, na fantasia do milagre de deixa eu resolver isso aqui rapidamente, apostando, e a gente sabe que a dívida do brasileiro só cresce. Onde que isso afeta? A pessoa que está viciada em jogo, ela não tá, o comportamento dela vai afetar outros níveis de saúde mental dela. Então, por exemplo, uma pessoa que está viciada, o que a gente vai ver junto com o transtorno de jogos de internet? Muito associado quadros de depressão, quadros de ansiedade, transtornos de insônia, estresse crônicos, a pessoa começa a ter problema de relacionamento. Gente, a vida da pessoa vira um buraco sem fim. E aí, né, se você conhece histórias de vício, a pessoa fica tão presa nisso que isso vai destruindo a vida dela, vai destruindo as relações dela. Então, eu já acompanhei pessoas que estavam na outra ponta, né, estavam se relacionando com pessoas com problema em vício em jogos, da pessoa chegar uma hora, ela fala, eu preciso cair fora, porque se eu ficar aqui, eu vou me ferrar nessa, eu preciso ir embora disso aqui. A verdade é que a gente é tão consumido pelo vício, quando a gente tem um vício, que às vezes no final da vida a gente termina só com ele. Ele é a única coisa que nos resta. Por quê? Porque o vício envolve o gasto de tempo e energia em relação àquilo ali. Quanto de tempo e energia eu gasto naquele vício? Quanto de tempo e energia eu gasto na minha vida? É isso que vai me levar para frente, né? O investimento que eu faço hoje é a colheita que eu tenho amanhã. Para vocês terem noção, a média de pessoas que são viciadas, tá, em jogos online varia de 10 a 20 horas de consumo semanal. Imagina você ficar 20 horas na sua semana somente jogando. O que dessas 20 horas você poderia estar fazendo para conquistar outras coisas que você nunca vai conquistar, porque o único investimento de tempo é no jogo. Então, o vício, e principalmente o vício nos jogos, quando você começa a ter a questão das apostas também, a chance disso se tornar um fator de muita destruição na sua vida é muito alto. É muito alto. Pode acreditar em mim, tá? É muito alto. Como que eu lido com isso, né? Então, caminhando para o nosso final aí, tá? Como que a gente lida com vício? E hoje eu vou ser objetiva nisso aqui, ok? Não vou me prolongar muito como você vai lidar com isso. Duas coisas. Eu quero te falar só sobre duas coisas. A primeira delas, você precisa reconhecer o problema. Gente, isso vale para tudo. Isso vale para vício, isso vale para ciúme, isso vale para transtornos, isso vale para problemas, isso vale para tudo. Você não muda nada na sua vida que você não reconheça como um problema, ok? Então, a primeira coisa que você precisa é reconhecer que você tem um problema. Eu tenho um problema, eu sou ciumenta demais, eu controlo demais. Eu tenho um problema, eu jogo, eu tô apostando a minha alma aqui nesse negócio, tô perdendo dinheiro. Eu tenho um problema, eu, sei lá, sou alcoolista, eu consumo mais álcool do que eu deveria. A primeira coisa, eu tô com problema no casamento. Eu sou impaciente, eu sou irritada. Eu tenho um problema. A primeira coisa para você mudar qualquer coisa na sua vida é reconhecer que você tem um problema. Isso significa que você precisa reconhecer para você que você tem um problema com vício. Eu tenho um problema com vício, eu não estou conseguindo me controlar, eu tento, eu já perdi dinheiro, eu continuo, então eu tenho um problema com vício. Reconhecer o seu problema, você precisa aceitar. Porque às vezes a gente reconhece, por que precisa aceitar? Porque se eu reconheço sem aceitar, eu reconheço sem fazer nada a respeito daquilo. Porque aceitar que eu tenho aquele problema significa que eu vou ter que ir para um lugar que eu vou falar, bom, então eu vou precisar de ajuda. A primeira coisa é precisar reconhecer que você tem um problema. E a segunda coisa é aceitar que você precisa de ajuda. Quando a pessoa já está num transtorno de jogos por internet, ou ela já está no vício da aposta online, né, do jogo online, uma das coisas que vai acontecer é muito, muito difícil você sair disso sem ajuda. E aí a gente tem muito delimitado no Brasil, se você for um viciado em cocaína, ou em heroína, ou mesmo em álcool, nós temos clínicas de reabilitação. Você vai para a clínica, você fica lá um tempo e você volta. Quais são as clínicas de reabilitação para o jogo online? Se nem nas clínicas de reabilitação a gente abre mão do nosso celular.
Que tipo de controle que eu tenho que eu não consigo sair? Quando uma pessoa ela já está diagnosticada num transtorno, uma das características é já tentei parar e não consegui. Então, às vezes, não aceitar, eu reconheço que eu tenho um problema, mas eu vou parar. Não, você já tentou parar. Porque o transtorno aparece quando, após as tentativas de cessar aquilo, eu não consigo cessar. Então, agora você está com um transtorno. Então, precisa reconhecer que tem um problema, precisa aceitar que vai ter que ter ajuda. Não vai dar para sair daí sem ajuda. Vai precisar de ajuda para sair desse lugar que você está. E precisa entender. Então, tudo isso em reconhecer, tá? No reconhecer, você precisa reconhecer, você precisa aceitar que você precisa de ajuda e você precisa entender que o vício é a nossa fuga. Seja ele no álcool, seja ele na maconha, seja ele no jogo, seja ele no sexo, seja onde for. O vício, o comportamento compulsivo dessa busca de prazer momentânea é o escape de vidas. A gente faz isso, a gente vem para esse compulsivo por não conseguir lidar com algumas questões. Significa que, aparentemente, o comportamento problema, vamos dizer assim, é o vício. O vício faz parte do comportamento problema. Só que você precisa entender que existem muitas questões emocionais que você precisa lidar para você sair de um vício, para você não ser destruído pelo vício. Então, às vezes a gente erra quando a gente está numa situação de vício, que a gente começa a comprometer a nossa vida, e a gente continua buscando os milagres, a gente continua buscando coisas rápidas. Qual técnica que eu faço para não jogar mais? Ok, pode ser eficaz e você deve tentar. Resolveu? Ótimo. Não resolveu? Você precisa entender que o buraco é mais embaixo. Você precisa entender que existem sim questões emocionais que você precisa olhar, que você precisa lidar. Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa que você precisa fazer é buscar ajuda. Reconhecer que eu tenho um problema? Aceitei que eu vou precisar de ajuda? Entendi que tem questões emocionais, familiares e de problemas que eu vou precisar lidar? Fiz isso? Ok, e agora? Você precisa buscar ajuda. Hoje, quando eu estava preparando essa live, eu estava pesquisando, conversei com o ChatGPT, conversei com o DeepSeek, falei uma série de coisas e falei, o que a pessoa faz para sair do vício? E ele te dá uma lista de coisas para fazer e no último ele fala, busca ajuda. Eu não segui a orientação deles, não segui o conselho deles, sabe por quê? Porque com 20 anos atendendo, não dá para ver muitas pessoas saindo de padrões de comportamento de vício sem primeiro reconhecer e buscar ajuda. A busca por ajuda profissional é o que vai te ajudar a implementar todas as outras mudanças que você precisa fazer. Para você tirar o vício da sua vida, você vai precisar trocar de vida. Porque o vício vem, de uma certa maneira, para me ajudar a lidar com as dores daquela vida e daquela pessoa que eu tô sendo e que eu tô vivendo e que eu não tô dando conta de ser. Ou com aquela série de emoções que eu tô tendo que eu não consigo lidar direito com elas. A gente precisa aprender ao longo da nossa vida, trocar de vida de vez em quando. Vai ser necessário fazer isso. O vício é um desses lugares que ou você sai uma outra pessoa do outro lado, ou é muito difícil você sair. Os estudos na área mostram que as clínicas de reabilitação religiosas são mais eficazes do que só clínicas de psicologia. Olha que interessante. Por quê? Porque as clínicas de reabilitação religiosas, elas não só propõem uma série de coisas, mas elas propõem que a pessoa tenha uma nova vida. Então, a pessoa que se converte e vai para uma igreja evangélica, por exemplo, e eles são muitos recuperadores de viciados, tá? Se você for pegar, a pessoa muda tudo. Muda o quê? Muda a maneira que ela vê o mundo, muda a maneira que ela se relaciona, muda o trabalho, muda os amigos, muda os lugares que ela frequenta. Sai uma outra pessoa. Muitas vezes a gente não consegue transformar algumas coisas na nossa vida, e o vício vai ser uma delas, porque a gente não entendeu que está precisando nascer uma outra pessoa. Por que a ajuda profissional vai ser importante? Você vai precisar equilibrar sua rotina. Você vai precisar aprender gerenciamento emocional. Você vai precisar aprender a reduzir gradualmente o comportamento. Você vai precisar aprender a lidar com as recaídas. Não, eu vou parar e não vou recair. Vai recair, faz parte. Vai precisar lidar com os recomeços. A gente tem buscado, e cada vez mais, a nossa sociedade cada vez mais, nós estamos buscando muito resultados rápidos. A gente quer rápido, a gente precisa de agora. Eu vou entrar, eu vou jogar, eu vou ganhar. Não, mas eu já ganhei 10 mil. Não, mas não sei o quê. E
O problema é que a gente não entende que enquanto a gente fica correndo atrás disso, a gente fica sem gerar as mudanças que a gente deseja. Por quê? Porque as mudanças efetivas, elas são construídas gradualmente. Quando você, né, quando eu, enquanto psicóloga, estou atendendo um paciente que o problema é o transtorno em vício, né, no jogo online, eu preciso ter a paciência para entender que existe um processo. Eu preciso ter paciência para entender que a coisa não vai acontecer de uma hora para outra, para entender que a coisa leva um tempo para acontecer. E aí eu quero terminar hoje com essa ideia, tá? Porque quando eu estava preparando essa live, eu fiquei pensando muito sobre isso. Nós estamos no momento do milagre. A gente quer milagre, a gente quer viralizar e ficar rico, sem ter competência, sem estudar nada. A pessoa fala, ah, você é influencer. Você fala, tá, mas você vai influenciar o mundo pra quê? Ah, não, você é influencer. E aí a gente tá vendo o caos que a gente tá vivendo. E a gente continua buscando os milagres, a gente continua apostando, achando que dessa vez eu vou jogar, e dessa vez vai ser diferente, e dessa vez eu vou ganhar, e dessa vez eu vou tentar mais uma vez. E sabe qual que é a verdade? E eu quero te dar esse exemplo pra gente poder terminar. A lagarta, ela vira borboleta. Só que a lagarta, para virar borboleta, ela não precisa de um milagre. Aquilo não é um milagre. Aquilo é um processo. Existe um processo que ela passa, que ela se encapsula, ela se liquefaz praticamente toda, ela vai perder praticamente todas as memórias, ela vai ficar só com um pouquinho de memória do que ela foi enquanto lagarta, e ela vai crescer as pernas e ela vai se transformar num outro animal que vai romper aquela cápsula e ela vai voar. E se você coloca uma lagarta do lado de uma borboleta, para uma pessoa que não conhece e fala, esses são os mesmos animais? Todos diriam não. Mas eles são. O que que difere a lagarta da borboleta? O milagre? Não, o processo. Quer mudar a sua vida? Quer lidar com o vício do jogo? Precisa resolver isso? Pare de buscar milagres e comece a buscar os processos. Né? Tem algo na sua vida que não está acontecendo? Para de buscar o milagre e comece a buscar o processo. Se você começa o processo, uma hora você chega lá. Olha só, a lagarta não fica ansiosa. Ai, será que um dia eu vou virar borboleta? Ela sabe que ela vai virar. Ela só precisa do quê? Ela só precisa do processo. Gente, o vício, ele tem destruído, né? Como eu te falei, a gente teve só em 2024 25 milhões de pessoas iniciando o vício dos jogos online e das apostas online. Então, não é banal o que a gente está conversando, entendeu? O que eu preciso buscar? Busque processos e não milagres. É assim que a gente, de fato, muda as coisas na nossa vida. Ok?